Presidente, Pois não? só antes de... Vai iniciar a sessão, mas não tem problema não. Só para avisar que eu coloquei um arquivo novo do item 89, Ok. tá? Senhores, vamos dar seguimento, então, à análise dos processos pautados para amanhã, deste dia 10 de junho. Julgamos até o início desse breve intervalo que fizemos, o processo 87, relatoria do conselheiro Rodrigo, que foi um processo que o colegiado concluiu por converter o julgamento de processo de diligência. Processo seguinte, 88, processo de meia relatoria, com a ressalva de que o conselheiro Rodrigo acabou de noticiar a alteração do arquivo para o processo 89. O 88 é o processo do João Luiz Ferreira Costa, um processo de minha relatoria, e que me parece que a gente pode ir direto para o voto, porque nesse caso o contribuinte até já recolheu o tributo devido, e ele foi autuado por ter omitido o rendimento recebido de pessoa física, e em que alguns meses acabou resultando em multa isolada por falta de recolhimento carnelião, mas a multa foi qualificada também. O contribuinte parcelou o tributo devido e questionou exclusivamente a questão da qualificação da penalidade de ofício e ainda da aplicação concomitante das multas isolada e multa de ofício. Então, eu acho que a gente pode ir para o voto, e aí eu já tratando da questão da multa qualificada, os argumentos da fiscalização são exatamente o seguinte: o contribuinte omitiu o rendimento de pessoa física pela prestação de serviços médicos. Ao informar apenas parte dos rendimentos efetivamente recebidos, o contribuinte evitou, com isso, o recolhimento do imposto que seria devido através do carnê-leão no ano do recebimento de referido rendimento. Importante destacar que o valor não declarado pelo contribuinte de 209 mil representou 100% de rendimento recebido de pessoa física. Em virtude da referida conduta, cabe a aplicação da multa qualificada. Então, foi esse o motivo, ou seja, a conduta de não ter informado parte dos rendimentos recebidos de pessoa física, tá bom? E aí ele coloca, relevante ressaltar que o percentual 150 não se refere ao imposto, e sim à penalidade prevista na legislação, que tem por objetivo inibir condutas que resultam da supressão de tributo. Então, eu faço uma breve consideração aqui sobre a questão da multa, falo sobre a questão da necessidade da evidenciação do dolo para fim de qualificação, e que, nesse caso, eu entendo que a descrição realizada pela autoridade está limitada à infração à legislação tributária, não tendo sido demonstrada conduta fraudulenta dolosa. E assim eu entendo que merece reparo a decisão recorrida, excluindo-se a qualificação da multa de ofício, que deve ser alterada para o percentual de 75%. Com relação à concomitância da penalidade isolada com a multa de ofício, a penalidade de ofício com a multa isolada por falta de recolhimento carnê-leão, eu reitero aqui o voto que tenho sobre essa matéria, para ao fim concluir que estamos diante de um lançamento relativo ao ano 2011, que, portanto, é devida à exigência cumulativa das multas de ofício isolada pela falta de recolhimento de carnê-leão, razão pela qual, nesse caso específico, nesse tema específico, nego provimento ao recurso. Cito, inclusive, a súmula 147, que aponta que apenas com a edição da lei, com a edição da medida provisória 351 de 2007, que passou a existir a previsão específica de incidência de multa isolada na falta de recolhimento carnê-leão, sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento. Portanto, 2011, nesse caso, cabível a exigência concomitante. Por tudo, senhores, eu dou provimento parcial ao recurso voluntário para afastar a qualificação da penalidade de ofício, reduzindo a percentual de 75%. Considerações, senhores? Nenhum? Então, como vota, conselheiro Daniel? Eu acompanho, presidente. Douglas? Acompanho, presidente. Francisco? Acompanho, presidente. Fernando? Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Sávio? Acompanho. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Ok. Sávio, está bem baixinho o seu microfone. Eu não sei se é para mim aqui ou se é para todo mundo, mas... Melhorou? Melhorou. Eu ouvi bem pouquinho você falar que acompanha o voto aqui.
Senhores, então, o processo 88, acordo de membro colegiado por unanimidade de voto em dar provimento parcial ao recurso voluntário para afastar a qualificação da penalidade de ofício, reduzindo-a ao percentual de 75%. Próximo processo, Sérgio Carlos de Godoy Hidalgo, contribuinte processo que tem relatoria do conselheiro Rodrigo, item 89. Por favor, conselheiro Rodrigo. Bem, pessoal, esse caso, como o presidente mencionou aqui no início, eu fiz um pequeno ajuste no tópico sobre a apuração do ganho capital, por isso que eu troquei o arquivo, mas é muito fácil, está lá, né, o arquivo antigo e o novo, eu deixei os dois, mas é só uma besteirinha mesmo, quando a gente chegar lá na hora eu vou mostrar. Bem, esse caso é um retorno para julgamento aqui por nós, por nossa turma, após a decisão da Câmara Superior de Recursos Fiscais, que reformou o acórdão que tinha decidido que estaria imune do imposto de renda o ganho capital decorrente de alienação para o INCRA de imóvel rural. Assim, superada essa questão, o processo retornou para esta turma para que fossem apreciados os outros argumentos apontados pelo contribuinte em seu recurso. Então, eu valho-me do próprio relatório que eu fiz na época, né? Eu fui o relator desse caso. No recurso voluntário, interposto contra a decisão do DRJ em Campo Grande, que julgou procedente o lançamento de imposto de renda pessoa física. De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal, o recorrente argumentou o seguinte: após intimação, o recorrente argumentou o seguinte, que os imóveis objeto das matrículas 1680, 1681 e 82, adquirido pelo recorrente entre 97 e 99, que em 2000 o imóvel foi transferido de forma de integralização de capital para a pessoa jurídica Hidalgo, Empreendimentos e Participações, razão social posteriormente alterada para Platina Agropecuária. Em abril de 2005, a pessoa jurídica restituiu o imóvel ao recorrente pelo custo histórico de integralização, e em novembro de 2005 foi vendido para o INCRA. O valor total da venda foi 60 milhões, dos quais 51.954 foi atribuído à terra nua e 8.561 referiu-se a benfeitorias. Afirmou que o fato de a PJ ter constado na vendedora na escritura pública de compra e venda do imóvel foi pelo motivo de absoluta impossibilidade de transferência do domínio das terras, das áreas, né, de 1681 e 1682, que continham hipotecas. Mas os direitos do imóvel pertenciam ao recorrente a quem coube todo o produto da venda. Da análise do processo administrativo de venda do imóvel rural Fazenda Santa Mônica, instalado perante o INCRA, a fiscalização constatou que das áreas vendidas, duas delas, as matrículas 681 e 1682, pertenciam à PJ Hidalgo Empreendimentos e Participações, e uma área, que é a matrícula 1680, pertencia ao recorrente, pessoa física. Assim, solicitou novos esclarecimentos ao recorrente, que, em resposta, discordou da desconsideração do ato de transferência questionado pela fiscalização. Analisando as informações prestadas pelo recorrente, bem como toda a documentação acostada aos autos, a fiscalização concluiu o seguinte: que a Platina Agropecuária é sociedade constituída pelo recorrente e seus dois filhos, que, de acordo com a ata de Assembleia de Constituição, em 2000, deliberou capital social de 4 milhões e tanto, subscritos os imóveis de matrícula 1680, 81 e 1682, porém não foram transferidos à titularidade da PJ. Somente em fevereiro de 2002 foi efetuada a transferência à PJ do domínio perante o registro de imóveis das matrículas 1681 e 1682, e a área de 1680 permaneceu em nome do recorrente, que é a área objeto desse processo aqui. Em abril de 2005, ocorreu a redução do capital social mediante a transferência das três áreas para o recorrente. Esse procedimento somente foi efetuado na referida ata, registrada em setembro de 2005, sem a devida transferência dos imóveis. Ou seja, os imóveis de matrícula 1682 e 681 permaneceram na PJ, né? E o 1680 sempre foi do recorrente. Ademais, observou que o processo de negociação com o INCRA já se encontrava em andamento desde outubro de 2004. A despeito da mencionada transferência citada em ata, observou que no registro de imóveis a área de 1680, matrícula 1680, nunca saiu do nome do recorrente, e as áreas de 1681 e 1682 permaneceram em nome da PJ,
verificou no processo de venda ao INCRA que toda a operação ocorreu conjuntamente em benefício do recorrente e da PJ. Assim, concluiu que as alterações contratuais efetuadas através de atas e assembleias em 2005 foram feitas apenas com a intenção de não pagar ou reduzir os tributos devidos. Também foi constatado que nas declarações de TR dos períodos entre 2000 e 2004, os VTNs declarados variavam de 2.401.000 até 3.100.000, sendo que em 2005 o VTN subiu para 51.594.000. Constatou que teria o objetivo de não pagamento do imposto de renda sobre o ganho capital. Concluiu a fiscalização que não houve uma operação única, realizada somente pelo recorrente, mas sim operações conjugadas. No caso, a matrícula de 1680 é propriedade do recorrente, desde agosto de 97, foi vendida ao INCRA em novembro de 2005. E as matrículas de 1681 e 82 eram de propriedade da PJ e foram vendidas ao INCRA. Apurou o ganho capital auferido pelo recorrente com a venda da matrícula 1680. No caso, considerou os 13 milhões relativo à terra nua recebido através de TDAs, título da dívida agrária, né? Na impugnação, o primeiro argumento foi a questão da imunidade, da isenção, que eu grifei de verde aqui, que está superado. Um outro argumento foi a averbação da ata se deu apenas nas matrículas 1681 e 1682, e não para 1680, por haver hipoteca averbada contra esta. Não há qualquer dúvida sobre a validade das atas. Enfim, ele diz que as atas eram válidas, nenhuma outra obrigação formal ou mesmo material seria necessária, nem mesmo a escritura pública, haja vista as atas prestarem ao efetivo registro da transferência dos imóveis. O registro de propriedade em cartório é mera formalidade civil, jamais pode ser considerado como requisito de tributação. Dentro do prazo para apresentação da DIAT em 2005, o senhor Sérgio já conhecia o valor da terra nua por meio de laudo de avaliação oficial emitido pelo órgão público, que no caso seria o INCRA, né, que avaliou a terra, uma vez que o senhor Sérgio adquiriu o imóvel em abril de 2005, que seria esse vindo da PJ, e o alienou em novembro do mesmo ano, não há que se falar em ganho capital. O valor descrito na matrícula do imóvel de 15.261 é irreal e não consta em nenhum outro documento, e a terra nua foi paga com títulos da dívida agrária, cujo resgate ocorre de 2 a 10 anos, não podendo assim ser exigido o ITR à vista, e bem assim os juros e a multa de parcelas não vencidas, quando muito deveria haver o deságio relativamente a tributos consectários na mesma proporção daquele da alienação das TDAs. Deve ser deduzido o que o senhor Sérgio já pagou no valor de 508 mil, relativamente ao recebimento do valor das benfeitorias avaliadas em 8 milhões. Ele pagou uma parte pagou o imposto sobre o que foi avaliado em benfeitorias. A multa teria caráter confiscatório. A DRJ julgou improcedente o lançamento, improcedente o pleito do recorrente. No recurso voluntário, ele praticamente reitera o alegado da impugnação, acrescentando outras razões de defesa. Né? No caso, seria aquela preliminar de isenção, como eu já citei, preliminar de nulidade por erro do valor da alienação. O auditor utilizou o valor da alienação do imóvel constante de certidão de registro de imóveis, quando o correto seria o valor presente na escritura pública de compra e venda. Requer anulação com base no argumento de que o único titular de todos os direitos inerentes aos imóveis em questão, todas as matrículas, se trata da pessoa física de Sérgio e não apenas dessa matrícula 1680. Alega não ter ocorrido ganho capital, né, pela questão da compra e aquisição e venda do imóvel ter sido no mesmo ano. E recebimento a prazo, né, afirma que a tributação do ganho capital só poderia se dar na medida que ocorresse o vencimento do prazo estipulado nas TDAs, prazo que varia de 2 a 10 anos. Nesse sentido, questiona como pode ser autuado para pagar imposto sobre o qual ainda não recebeu. Também alega deságio, né, considerando a taxa de remuneração das TDAs, que era TR mais 6% ao ano, fez uma comparação com a Selic, enfim, né, que o valor da venda deveria ser de 35 milhões, ele fez uma conta inversa. Também alegou bitributação, porque prevalecendo o entendimento da autoridade fiscal, o recorrente deveria ter pago o imposto de renda relativo a benfeitorias apenas sobre o valor de 2.159.000 e não sobre 8 milhões, né, que foi todo o valor da benfeitoria avaliada, conforme procedeu. Assim, requereu fosse deduzido o crédito tributário do valor pago maior, e a multa teria feito confiscatório.
e apontou para um processo envolvendo a pessoa jurídica a respeito das matrículas, né, das outras duas matrículas, em desfavor da pessoa jurídica Platina Agropecuária. Essa turma, né, alguns de vocês estavam aqui presentes, né, mas essa turma, na primeira oportunidade, deu procedência ao recurso voluntário, né, o voto foi um julgamento por voto de qualidade, em que se reconheceu imune esse ganho de capital. Então, os demais argumentos não foram apreciados, mas, diante de um recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, a Câmara Superior, também por qualidade, deu provimento ao inconformismo da Fazenda Nacional. Portanto, não foi reconhecida essa imunidade, como eu cito aqui, né, o voto vencedor, e entendeu a Câmara Superior que incide o imposto de renda sobre o ganho capital na alienação para o INCRA do imóvel rural, não se aplicando o caso de imunidade do artigo 184, parágrafo 5º da Constituição, que alcança apenas imóveis desapropriados para fins de reforma agrária. Houve desembargo de declaração, porque o contribuinte alegou que não foi aplicada a nova forma de julgamento, de resultado dos votos, né, quando dá empate, né, por causa da Lei 13.988 de 2020, que extinguiu o voto de qualidade, mas, como bem apontado pela presidente da segunda turma da Câmara Superior, o julgamento foi realizado em janeiro, né, a formalização dele ocorreu em abril, por uma questão, enfim, né, pelo fato da formalização ter ocorrido em abril, não pode retroagir porque o julgamento, na época do julgamento, a regra era voto de qualidade, haver o desempate, né, em relação ao voto do presidente, né, enfim, todas as regras que você já conhece. Portanto, não foi acolhido os embargos e o processo retornou para esse conselho relator para que fosse apreciada as demais razões do recurso. Então, entrando no voto aqui, eu pontuo, para não se perder aqui nas razões, né, todos os tópicos da defesa. Então, eu vou um a um tratar delas, né? Preliminar, valor de alienação. Em síntese, o recorrente defende que o valor constante da matrícula do imóvel não pode ser considerado como base de cálculo presente no lançamento. Na verdade, o valor do ganho de capital deve corresponder ao efetivo preço da operação de venda, conforme descrito na escritura pública. Há divergências, pois, segundo o contribuinte, há divergências, pois o preço do imóvel na certidão imobiliária foi majorado para atender a normas específicas na legislação de registro público. Enfim, aqui foi a parte que eu fiz a retificação. Como vocês vão ver aí, a parte antiga está toda arriscada. Basicamente, eu entendi o seguinte, que assistia a razão ao contribuinte, porque todo o INCRA tratou o imóvel como se fosse um só, né? As 3 matrículas, tudinho, o valor, pagou 50 e tantos milhões lá, 51 milhões pelo valor de terra nua, 8 milhões pela benfeitorias e tal. Mas na hora de fazer o registro, a entidade cartorária lá, ele fez o rateio meio que proporcional, o que pelo menos pude constatar aqui, e também observando o outro processo lá da pessoa jurídica, a sensação foi essa, que ele fez o rateio proporcional daquele valor recebido a cada uma das matrículas, valor proporcional à área. E aí o contribuinte, né, questiona isso, porque estaria errado, porque o valor não seria esse e tal. Lá no processo da pessoa jurídica, esse argumento foi deferido, e porque a escritura pública fala que 51.954 terra nua, cabendo 50% ao contribuinte, ao pessoa física, e 50% da PJ. Então, o que é que lá fez? Lá reduziu-se o valor, né, que era de alienação, que foi apurado, né, de acordo com a matrícula, que foi 15 milhões mais 23 milhões, ou seja, 38 milhões, quase 39 milhões, reduziu-se para quase 26 milhões, porque baseado na escritura pública. Eu estava caminhando para isso também, mas nesse caso não iria alterar em nada para o contribuinte, porque aqui iria aumentar o valor da venda. Então, eu não posso alterar o julgamento. Mas aí me caiu a ficha de ontem para hoje, que a apuração de ganho de capital de imóvel rural não é feita dessa forma, né?
Assim, eu acho que vocês podem me ajudar, mas aí eu passei por essa parte toda arriscada aqui e eu entendi que estava certo o fiscal, porque como ele tem que pegar o VTN da aquisição dos imóveis adquiridos depois de 97, né? Aquele artigo 19 lá, ele tem que pegar o VTN da aquisição e o VTN da alienação. Esse VTN da alienação, ele, como um imóvel é uma coisa só, de 51.954, que foi o VTN calculado pelo INCRA, ele rateou de acordo com o tamanho da terra mesmo. Então eu não vejo que está errado não essa apuração do VTN da alienação, né? Então eu entendi que está certo o procedimento fiscal, né, refletindo mais aqui sobre, não vai mudar em nada, né? Porque como eu disse, não, mesmo se eu seguisse a linha anterior, eu não podia reformar em prejuízo ao contribuinte. Mas eu acho que o correto da apuração do ganho capital do imóvel rural é dessa forma. Então, ele teve um VTN lá calculado pelo INCRA e pegou o VTN, aquele mesmo VTN proporcional a essa terra. Portanto, e ele fez os cálculos do ganho capital em cima disso. Então, eu acho que está certo. Talvez, né, aí entra mais uma questão de sensibilidade, e o fiscal tenha sido econômico ao ter dito isso, né, nos cálculos lá, está logo no começo dos autos. Né, ele não mencionou isso com essas palavras, mas olhando, aparentemente, foi o que ele quis fazer. Né? Então, eu entendo que não há que se falar em erro de apuração, enfim, do valor. Né? Então, supera essa primeira liminar, essa primeira pré-liminar. Em relação ao mérito, a errônea identificação do sujeito passivo. Sobre aquela questão que ele diz que a validade das atas societárias que trataram de transferência dos imóveis dele para a empresa e vice-versa, que devem prevalecer independentemente dos atos de registro em cartório de imóveis. Né? O recorrente defende que a empresa Platina não é parte legítima para oferir o ganho capital decorrente da alienação do imóvel ao INCRA, sendo o sujeito passivo dessa operação o senhor Sérgio Carlos Godoy, que é ele mesmo, o próprio recorrente. Né? Aqui eu cito o trecho da sua defesa. Mas, com devida vênia, tal argumento não merece prosperar, né? Que o presente lançamento diz respeito à cobrança do imposto de pessoa física incidente sobre a alienação realizada pelo senhor Sérgio e não sobre a Platina agropecuária. Os argumentos apontados pelo recorrente apenas corroboram a legitimidade passiva do autuado para responder pela presente infração, que diz respeito unicamente ao imóvel de matrícula 1680. E aqui eu trago trechos do relatório fiscal para comprovar isso. Então, se ele entende que teve algum erro, tal, tudinho, talvez essas razões seriam as mesmas apontadas no processo de pessoa jurídica, mas ali é um outro caso. Aqui está certo, né? Aqui ele está certo. Ele diz que ele é o proprietário, então não tem o que se falar. O lançamento foi feito em desfavor dele. Então, eu julgo prejudicado esse argumento, né, do contribuinte. Aparentemente, ele pegou do outro processo. Da não ocorrência do ganho capital. Aqui, ele diz que não deveria ter ocorrido ganho capital, pois o imóvel foi adquirido antes da entrega do DIAT e alienado no mesmo ano após a sua entrega. E aqui eu volto para aquelas questões sobre a validade das atas em detrimento do registro de matrícula. Né? Tal argumento não merece prosperar na medida em que não houve transferência e reaquisição do imóvel de matrícula 1680 entre o recorrente e a Platina. Como bem expresso no relatório fiscal, apesar de constar em ato de assembleia da sociedade empresária, a citada transferência jamais foi averbada no registro imobiliário. Ou seja, essa matrícula nem sequer passou para a empresa quando houve a integralização. Como não passou, também não voltou. Ou seja, desde 1997, esse imóvel está em nome do contribuinte lá na matrícula do imóvel. Então, também cito o trecho do relatório fiscal mostrando isso, e, como dito, o recorrente afirma que, abre aspas, o registro de propriedade em cartório é mera formalidade civil, porém, jamais pode ser considerado como requisito de tributação. Contudo, entendo que foi correto o procedimento adotado pela autoridade fiscal. Sobre o tema envolvendo a forma de aquisição dos direitos reais sobre imóveis, cito os artigos 1225, 1227 e 1245 do Código Civil. E o 1227 diz logo, né, que os direitos reais sobre imóveis constituídos ou transmitidos por ato entre vivos só se adquirem com registro no cartório de registro de imóveis dos referidos títulos.
Então, diante do exposto, não há como sustentar a tese de que o imóvel foi adquirido antes da entrega do DIAT e alienado no mesmo ano após a sua entrega. Do deságio. Nesse tópico, o recorrente alega que o pagamento pela venda do imóvel foi feito por emissão das títulos das dívidas agrárias que incorporam taxa de remuneração TR mais 6% ao ano. Assim, no dia da emissão, cada título representava um valor presente de R$ 86, ao invés de R$ 100 cada um. Enfim, ele faz umas contas lá, faz umas comparações. Contudo, apesar dos lógicos argumentos do recorrente, entendo que os mesmos não devem prosperar simplesmente pelo fato de não existir norma legal autorizando tal abatimento do valor do ganho capital, inclusive pelo fato de que o contribuinte não alienou as TDAs com deságio na data da venda, mas, ao que consta, está ou estava, né, a data do recurso, né, estava aguardando o prazo de resgate das mesmas para realizar o recebimento do valor de face, conforme alegou em tópico específico de sua defesa, a respeito do recebimento dos valores, de valores a prazo. E será tratado, o que será tratado adiante nesse voto. Sendo assim, deve ser mantido o lançamento nesse ponto. Sobre a bitributação, o que ocorreu aqui? Nas razões de mérito, né, ele argumentou que haveria bitributação relativa à venda de benfeitorias. Alegou que, prevalecendo o entendimento da autoridade fiscal de utilizar como base o valor constante do registro de matrícula, o recorrente deveria ter pago o imposto de renda relativo à benfeitoria de 2 milhões e tanto, e não sobre 8 milhões e 500. Assim, requereu fosse deduzido o crédito tributário, o valor pago a maior. Contudo, não há o que ser provido nesses autos, já que tal argumento foi acatado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais quando da apreciação do processo movido em face da platina. Nesse sentido, o despacho acostado desses autos, né, de folhas 2.275, esclareceu qual deveria ter sido o imposto a ser recolhido pelo recorrente sobre a venda das benfeitorias e aproveitou o saldo recolhido a maior para abater o crédito tributário lançado em desfavor da platina. Né? Então ele cita aqui certinho, né, que é possível deduzir, de acordo com o acórdão tal, que a pessoa física deveria oferecer a tributação 4 milhões e tanto. No entanto, ofereceu os 8 milhões, e aí ele refez a apuração, viu quanto é que deveria ter sido pago, pegou o foi a maior e compensou lá. Então, já que compensou lá, porque deveria ter sido imposto da pessoa jurídica, parte do valor pago pelo contribuinte servirá para compensar os créditos tributários lançados em desfavor da PJ, de modo que o argumento da bitributação desses autos perde sentido. Então, considero superado o pleito do recorrente. Efeito confiscatório da multa também supera essa questão, né? Temos aqui súmula 2 do CAF e tal. E aqui entra no ponto principal, né? Eu deixei para o final porque, para não alegar só isso e depois ter que voltar esses autos, como já voltou uma vez, resolvi falar sobre tudo e deixar para o final a questão do recebimento a prazo. Nesse ponto, eu antecipo que eu acho que sim, que acho que teve um erro aqui no lançamento, né, que eu vou ler para vocês. Né? Nesse tópico, o recorrente defende que a tributação do ganho capital só poderia se dar na medida em que ocorresse o vencimento dos prazos estipulados para resgate das TDAs. Prazo esse que varia de 2 a 10 anos. Afirma que a alienação se deu em novembro de 2005. O primeiro resgate ocorreu em novembro de 2007, o segundo em novembro de 2008, e assim sucessivamente até o nono resgate que se dará em novembro de 2015. Eu aqui aponto as folhas dessa escritura, né? Enfim. Com isso, questiona como pode ser autuado para pagar imposto sobre valores que não recebeu. A decisão recorrida rejeitou o argumento em questão sobre o argumento, rejeitou a defesa, do argumento de que não há legislação específica autorizando a moratória pleiteada, a qual só pode ser concedida na forma definida no artigo 152 do CTN. Contudo, entendo que tal argumento não merece prosperar. É que a legislação é clara quanto à tributação de imposto de renda de pessoa física decorrente de ganho de capital em alienações a prazo. A Lei número 7713 e a Instrução Normativa SRF 84/2001, que tratam exclusivamente do imposto de renda sobre pessoa física, dispõem o seguinte, e aqui eu cito os artigos, né? 21 da lei e 31 da Instrução Normativa.
também cito jurisprudências aqui do CAF. No presente caso, a autoridade lançadora tratou como se fosse venda à vista uma alienação que nitidamente ocorreu a prazo. Ainda que se trate de alienação de imóvel rural adquirido a partir de 1º de janeiro de 97, cabe observar, na apuração do ganho capital, a tributação na proporção das parcelas recebidas pela pessoa física, conforme a legislação acima reproduzida, quando o pagamento da venda do imóvel parcelado. Do contrário, estaria sendo desrespeitada a citada norma legal. O artigo 19 da Lei 9393 apenas determina que, na apuração do ganho capital de imóvel rural adquirido a partir de 97, devem ser considerados os VTNs nos anos de aquisição e de alienação. Esta norma, contudo, não afasta a observância da regra de tributação na medida do recebimento dos valores, conforme artigo 21 da Lei 7713, na alienação dos citados imóveis rurais para fim de pagamento do imposto relativo ao ganho capital. Nesse sentido, cito trecho do acórdão número tal de relatoria do ilustre conselheiro Martim da Silva Gesto. E aqui é mais ou menos nessa linha do que eu argumentei, né, que o fato de se tratar de imóvel rural, VTN, enfim, aquela regra de apuração, não afasta a observância do artigo 21 da Lei 7713. Portanto, entendo que houve erro na construção do lançamento decorrente da inobservância das normas relativas à correta apuração do ganho capital e da cobrança do imposto sobre ele incidente, incorrendo a autoridade fiscal em descumprimento do artigo 142 do CTN, devendo ser anulado o lançamento tributário. Em razão do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário. Senhores, considerações? Nada, nenhuma? São 27 páginas de fundamentação aqui. Que é isso, presidente? Que é isso, presidente? Que é isso, presidente? Rodrigo, Onde foi que eu errei? Uma vez eu lembro de fazer um voto, quando eu terminei o voto, o nosso então presidente falou assim: discordo de cabo a rabo. Lembra que aconteceu isso? Nunca esqueço desse detalhe. Mas eu concordo com você de cabo até quase rabo, mas não tem uma partezinha aí que, para mim, a tua avaliação se mostra inadequada do caso em si. Vou explicar por quê. E, em particular, ela acaba, embora sendo uma parcela muito pequena do que você decide, é uma parcela muito relevante porque acaba mudando a tua conclusão. Não tem venda a prazo nesse processo. A venda foi à vista. Só que o pagamento foi com o título da dívida agrária. O título da dívida agrária corresponde a uma disponibilidade jurídica. Porque o contribuinte, naquele momento, ele já tem disponibilidade para vender. E você mesmo citou, no caso anterior, falou assim, olha, ele optou por não vender, optou por receber lá na frente. E quando ele recebe lá na frente, ele recebe esse valor corrigido pelos valores devidos que incidem sobre esse tipo de direito creditório. A questão é que, de fato, o título da dívida agrária sempre foi talvez o mercado não seja um mercado tão fantástico assim, por conta disso, apresenta aquele deságio que ele comenta no momento anterior, né? Mas a ação do próprio governo de garantir esses títulos, ele mudou bastante o cenário de negociação desses papéis, mas eles, sim, são documentos hoje com CETIP, B3, aquela história toda, com mercado para negociação formal e garantido. Então, não tem venda a prazo aqui, tem venda à vista. Só que foi uma venda recebida com título, e a partir dali o camarada tem outra natureza de bem, que é o título da dívida agrária, que quando ele vender lá na frente, vai se apurar o eventual ganho de capital nessa operação. Imagine que ele tivesse trocado esse recebido, vendido sei lá, eu vendo meu imóvel aqui, eu alieno para você, você me paga o ganho, me paga em
com um carro, por exemplo. Ou seja, naquele momento que você me pagou com o carro, acabou a natureza do meu imóvel. Não tenho mais um bem imóvel, eu tenho um bem móvel, que vai ser tributado como bem móvel, mas ele está disponível para mim. Nesse caso, ele tinha uma propriedade rural e recebeu por essa propriedade uma quantidade de títulos agrários, título da dívida agrária, um título que é remunerado, inclusive, com o passar do tempo. Ele pode vender isso? Pode. Ele pode, sei lá, fazer qualquer outra coisa, incluir isso no patrimônio de uma empresa? Pode. No caso, ele optou por não fazer. Optou por levar até o vencimento e receber a remuneração devida pelo... Assim, eu não estou dizendo que seja bom ou que seja ruim. Eu estou dizendo que não tem venda a prazo aqui. O fato do título ser resgatável lá na frente não quer dizer que a parcela, que o imóvel foi vendido em parcelas. O que acham, senhores? Ou o próprio relator, todos, né? Eu realmente estava pensando em valor, em recebimento, valor, né? A gente fica tão... Presidente, agora eu não sabia que tem uma liquidez boa hoje em dia, esse título. Não tem uma liquidez, não é que tem uma liquidez boa, é que tem um mercado próprio para isso. Ele está, inclusive, amparado, acho que pelo CETIP, deixa eu ver aqui. O próprio Ministério da Fazenda, ele assumiu isso, entendeu? Negociação de título da dívida agrária. Todas as negociações envolvendo o TDA são realizadas no ambiente da CETIP, que funciona como intermediador financeiro desses títulos. Mas, assim, eu não estou dizendo que tenha liquidez ou não tenha liquidez, né? As TDAs são atualizadas pelo Tesouro Nacional, que divulga mensalmente valores unitários corrigidos. Os valores atuais em face da TR é realizado no primeiro dia de cada mês, com o valor da TR no mês anterior. A rentabilidade é pós-fixada, sendo indexada a variação referencial. Além disso, soma-se a taxa uma remuneração fixa que varia de 1% a 6% ao ano, dependendo do título. E outra coisa, ele pode usar esses valores para pagamento do imposto sobre propriedade rural, em até 50% do valor devido. Ele pode usar para pagamento de preço de terras públicas. Ele pode utilizar como oferta de garantia, como depósito para garantir a execução de ações judiciais, calção para garantia de contrato de obras ou união, ou seja, tem uma infinidade de utilização que estava disponível para ele. Então, me parece que o fato gerador do tributo, que é a disponibilidade econômica ou jurídica, ocorreu. Não tem nada aqui que ele não pudesse utilizar, não tem venda a prazo. É verdade, presidente. Porque eu fico tão apegado à questão do valor, assim, de o recebimento, data de resgate, data de resgate e tal, e não raciocinei dessa forma, que o próprio título é uma disponibilidade, né, econômica jurídica. Entendi. Entendi, presidente. Faz sentido mesmo. No caso, ele já teve toda a disponibilidade, toda a disponibilidade jurídica, né, da data da venda. Só o vencimento, né, para resgatar aquele valor de face que iria acontecer lá na frente. Isso é mais ou menos o que acontece com os planos de stock options. Stock options? Não, quando você adquire a disponibilidade jurídica e econômica, ainda que possa vender posteriormente. Sim, mas o stock option é o seguinte, você adquire a participação num determinado momento. Você tinha uma promessa de poder adquirir... Não, eu sei, eu só estou falando assim. Período de maturação. Aí, às vezes, acontece de falar para você assim, você adquire aqui e fica com ele preso por um determinado período, né?
é um ajuste que você fez, mas aqui, nesse momento, ele aumenta o teu patrimônio. Você pode vender lá na frente. Agora eu entendi. Por que você... mais ou menos isso. Você pode vender lá na frente, mas a disponibilidade você já tem em um determinado momento. Sim. Entendi, presidente. Eu retifico aqui o meu entendimento. Estão caminhando no sentido de negar provimento, é isso, Rodrigo? Negar provimento, presidente. Negar provimento. Senhores, considerações adicionais? Ok, então como vota, conselheiro Daniel? Acompanho. Douglas? Acompanho, presidente. Francisco? Também acompanho. Fernando? Presidente, como ficou? Que eu não entendi como ficou no final. Está negando provimento ao recurso voluntário. A única coisa que o conselheiro estava dando provimento era por ter avaliado essa operação como uma operação de venda a prazo. Tá. Aí, a partir dos debates, ele entendeu que, de fato, não houve venda a prazo e, portanto, naquele item específico, ele nega provimento também. Tá bom. Eu acompanho. Ok. Débora? Acompanho. Sávio? Acompanho. Ok, senhores, eu também acompanho o conselheiro relator e assim acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Processo seguinte, item 90, Elcio Tadeu Ribeiro, um processo de minha relatoria que foi retirado de pauta por pedido do contribuinte, será incluído na reunião de julgamento a ser agendada oportunamente. Próximo processo, Breno Botelho Ferraz, do Amaral Gurgel, um processo também de minha relatoria, senhores. Deixa eu ver. Item 91 da pauta, Brendo Botelho Ferraz. Deixa eu tentar lembrar aqui. Senhores, basicamente aqui o contribuinte recebeu um determinado rendimento após o falecimento do pai. Ele foi admitido como beneficiário no processo trabalhista em que se pleiteava, em que o pai dele pleiteou o pagamento de diferença de diária da empresa para a qual ele trabalhava, que era Departamento de Água e Energia Elétrica. Então, o pai dele, numa época, falou assim, olha, isso foi em 85. Ele falou assim, olha, eu deslocava aqui para fazer um determinado trabalho, recebia diária, mas a diária tinha que ser calculada desse jeito. Questionou lá na justiça, a justiça falou, de fato, a forma como o teu empregador estava calculando a diária estava errada. Acabou gerando um crédito que ele veio a falecer e o filho dele recebeu isso mais lá na frente. Aí a fiscalização entendeu que não ficou comprovada a natureza isenta do rendimento, por não ter sido comprovado que seriam diárias, e autuou o contribuinte, ele acabou recorrendo para a DRJ falou assim, olha, tudo bem, até o nome está aí que é diária e tal, mas você não demonstrou que essa diária foi aquela diária nos termos lá da legislação, que é a diária para deslocamento e alimentação, para fora de sede, eventual e tal, então encaminhou nesse sentido, acabou negando provimento, e ele acabou formalizando o recurso voluntário. Eu, inicialmente, comecei a trabalhar esse processo entendendo que o lançamento estava errado, que esse eventual ganho deveria ser tributado em nome do DECUJES, mas aí, tal qual um processo anterior em que eu acabei seguindo um voto do Sávio sobre esses rendimentos recebidos depois da partilha, eu já vi que não passaria por ali, que o correto seria a tributação nele. Mas, em todo caso, e aí eu dei início à análise do caso especificamente. Então, eu vou direto para o voto, senhores, tá?
porque me parece que o cerne está dentro do que eu já tratei com vocês e o mais vai aparecer no voto agora. O recorrente afirma que a parte considerada pelo jogador de primeira instância não impugnada teria sido objeto de tributação em exercício diverso, porque tem um determinado o valor do rendimento em si, assim, a fiscalização fala assim, olha, ele omitiu 92 mil de rendimento. Aí ele traz um documento da fonte pagadora dizendo que 90 mil era de rendimento dessa questão de diária. E aí a DRJ fala o seguinte, olha, essa diferença, se o contribuinte até alega que ele já tinha tributado porque tinha recebido um valorzinho diferente num outro período, que tinha tributado, mas a DRJ falou, isso nem tem a ver com outro período, isso é só a correção do período que ficou no banco, tá? A atualização. Então, sobre tal tema, a análise da peça impugnatória não deixa dúvida de que a Celeuma gravitou sobre o montante que o contribuinte considerou isento, no valor de 90 mil, ao passo que o lançamento identificou uma omissão de 92, foi essa diferençazinha. Tem razão a delegacia de julgamento ao considerar a diferença como matéria não impugnada, já que o artigo 17 do decreto 7235 é claro estabelecer que devem ser consideradas não impugnadas as matérias que não tenham sido expressamente previstas na impugnação. Porque na impugnação ele fala assim, olha, 90 mil é isento. Como o lançamento era de 92, a DRJ falou essa diferença. Não obstante, vale destacar ainda que a decisão recorrida aponta que a diferença identificada se refere a juros bancários incidentes sobre o principal percebido. Já a defesa, apenas em sede recursal, alega que decorre de valores declarados em exercício posterior. Portanto, ainda que não impugnada a matéria, esta terá a sorte do julgamento do tema de mérito, já que corresponde à parcela acessória, cabendo o reconhecimento eventual da aplicação do inciso 14 do 55 do decreto 3.000, que eu cito no rodapé, que fala que também são tributáveis os rendimentos e tal, exceto aqueles que correspondem a rendimentos isentos. Nesse sentido, eu caminhando aqui, quanto ao mérito efetivamente do lançamento, tanto a autoridade lançadora quanto a julgadora entenderam que não restou comprovada a natureza isenta dos valores recebidos pelo hora recorrente na ocasião, na condição de sucessor hereditário de Breno Pereira Ferraz do Amaral nos autos do processo tal. O julgador de primeira instância até considerou que os valores recebidos teriam sido recebidos a título de diária, mas manteve o lançamento por entender que não ficou comprovado que tais diárias seriam destinados a pagamento de despesas de alimentação e pousada por serviço eventual. E aí eu cito até aqui o pedaço da decisão de primeira instância. Assim, a questão restou limitada à comprovação de que os valores recebidos seriam destinados ao objeto previsto no artigo 7.713, no artigo 6º, previsto na Lei 7.713, que eu repisei aqui abaixo. De fato, citado comando é claro estabelecer que apenas os valores pagos a este título que tenham sido destinados a pagamento de despesa de alimentação e pousada por serviço eventual realizado fora de sede seriam considerados isentos. Não obstante, pela análise da inicial do processo judicial, do qual resultou o montante recebido, constata-se com clareza o objeto da lide. E a lide, na inicial está lá, os requerentes são servidores da autarquia requerida e percebem diárias a título de indenização de despesas de alimentação e pousada nas ocasiões em que se deslocam de suas sedes de trabalho a serviço. Nota-se que o referido pleito judicial foi formalizado em 85, buscando reparação de valores recebidos nos 5 anos anteriores. Ou seja, a partir de 80. Ainda que, de fato, não tenham sido juntados aos autos as comprovações dos deslocamentos efetuados, não parece razoável crer que a celeuma judicial pudesse se resolver de forma desalinhada à sua petição inicial, sendo certo que a própria fonte pagadora apresentou uma declaração em que expressamente afirma que considerou tais valores como isentos com amparo no inciso 2 do artigo 6º da Lei 7.713. Assim, afigura-se desproporcional exigir do beneficiário do rendimento, já na condição de sucessor do seu pai, falecido há mais de 20 anos, que pudesse juntar aos autos elementos relativos ao exercício profissional ocorrido há mais de 40 anos, em um cenário de que os elementos dos autos já apontam para a procedência da alegação da defesa. Por outro lado, a própria Receita Federal tratou do tema ao publicar no manual, aí eu venho trazendo aqui onde que daí tem que ser tributado esses valores, E lá ela fala, serão tributados segundo a natureza dos rendimentos na própria pessoa física do beneficiário, ou seja, se eram isentos, vêm como isentos. São tributados, se eram tributáveis, vêm como tributáveis. Se eram tributáveis exclusivamente da fonte, vêm como tributáveis exclusivamente da fonte.
Então, nesse sentido, eu entendo que deve ser acolhida a pretensão da defesa para considerar o montante de 90 mil decorrente do pagamento de diários, portanto, isento do imposto de renda, devendo a diferença entre este valor lançado, que foi considerado pela DRJ como juros bancários, por conta do disposto no inciso 55 do Decreto 3.000, seguir a sorte do principal, do que resulta em procedência da autuação e restabelecimento dos valores contidos na declaração apresentada pelo contribuinte. Considerações, senhores? Alguma dúvida? Com isso, senhores, eu dou provimento ao recurso voluntário. Não tendo dúvida, passamos ao voto. Como vota o conselheiro Daniel? Acompanho. Como vota Douglas? Acompanho, presidente. Como vota Francisco? Eu acompanho, presidente. Fernando? Acompanhe, presidente. Débora? Acompanho. Sávio? Acompanho. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Ok, senhores. Então, nesse sentido, o processo do contribuinte Breno Botelho Ferraz do Amaral se encerra nos seguintes termos. Acordam os membros colegiados por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso voluntário. Processo seguinte, processo relatoria do conselheiro Douglas, um recurso de ofício e voluntário. Contribuinte interessado, Divino Hélio Dias da Silva. Por favor, conselheiro Douglas. Esse caso aqui como o presidente falou, tem recurso voluntário e recurso de ofício da decisão que julgou procedente em parte o lançamento de imposto de renda à pessoa física referente ao ano calendário 99 de 2000. Vamos lá. Na verdade, conforme a emenda aqui, glosa de despesas da atividade rural e glosa de despesas da atividade rural por não apresentar livro caixa. A decisão foi, em parte, julgou procedente, em parte, o lançamento para excluir da tributação 2.121.000, que considerou lá como atividade rural e usou como base os 20% da atividade rural. E aí apresentou recurso de ofício dessa decisão, a DRJ apresentou e o contribuinte intimado da decisão apresentou recurso voluntário em apertada síntese, alegou inconformismo quanto à impossibilidade de deduzir despesas escrituradas, inconformismo quanto à impossibilidade de deduzir prejuízos de exercícios anteriores e inconformismo da multa de 75%. Passo a análise aqui do recurso de ofício. Eu fiz só... eu só fiz aqui uma consideração. Na verdade, o valor exonerado aqui é de 1.021.000, está abaixo do valor de alçado, então não estou conhecendo desse recurso de ofício. Só preciso fazer um ajuste aqui na redação. E aí, com relação ao recurso voluntário, o contribuinte ainda se demonstra inconformismo quanto à impossibilidade de deduzir despesas escrituradas, inconformismo quanto à possibilidade de deduzir prejuízos dos exercícios anteriores. Essas questões foram tratadas em decisão recorrida, com a qual concordo e me utilizo com razão de decidir. A legislação sobre tributação do rendimento da atividade rural estabelece o seguinte: artigo 60, o resultado da exploração da atividade rural será apurado mediante escrituração do livro caixa, que deverá abranger as receitas, as despesas de custeio, os investimentos e demais valores que integram a atividade. O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas escrituradas no livro caixa, mediante documentação idônea que identifique o adquirente ou beneficiário, o valor e a data da operação, a qual será mantida em seu poder. A falta de escrituração prevista nesse artigo implicará arbitramento da base de cálculo à razão de 20% da receita bruta do ano calendário. Os rendimentos da atividade rural são tributados de uma forma muito menos onerosa em comparação aos demais rendimentos da pessoa física. Por esse motivo,
as atividades que podem ser consideradas e tributadas como atividade rural são exaustivamente enumeradas na legislação. A apresentação dos documentos comprobatórios das despesas é importantíssima, até mesmo para que fique demonstrado que o sujeito passivo desenvolve atividade rural, e não é um arrendatário de terras que recebe um produto rural e o comercializa, ou um comerciante de produtos rurais que compra e vende. Entretanto, o fato de o contribuinte ser ou não produtor não faz parte da lide e como produtor será considerado. Então, a decisão da DRJ reconheceu ele como produtor e aí fez o cálculo com a utilização lá dos 20% sobre a receita bruta. Eu estou esclarecendo aqui. No caso em questão, a resignação do recorrente não se sustenta, tendo em vista que a decisão recorrida houve por bem considerar o contribuinte como produtor rural e fez o comparativo pela utilização dos 20% ou pela compensação do prejuízo do exercício anterior, resultando como mais benéfico ao recorrente a opção pelo arbitramento. Aí eu falo da questão de prova, deveria comprovar essas questões, então, sendo assim, não há que ser provido. E com relação à confiscatoriedade da multa, que o contribuinte alega, eu estou aplicando a súmula CARF número 2. Então, não conheço do recurso de ofício em valor da alçada e conheço do recurso voluntário e nego o provimento, presidente. Ok, Douglas. Senhores, considerações? Eu só fiquei com uma dúvida aqui, como é que ela exonerou 2 milhões e tanto se o valor do crédito foi 1.850.000? Não, na verdade, eu acho que eu peguei essa parte de um outro... Não, mas tá lá. Depois da decisão, exonero 2 milhões e tanto. O crédito ali foi 76, 1.850.000, tá meio estranho isso. Não eu acho que é base, não é? Só um minuto aqui. Não sei se é base. Porque na decisão da DRJ tem lá, a base era maior. Ah, tá. Ele excluiu de tributação o montante de 2.121.000, o que importa é a manutenção do imposto devido no montante de 334.000. Entendi. Isso. Ok. Senhores, considerações adicionais? Então, passemos ao voto. Conselheiro relator, não conhecendo do recurso de ofício e quanto ao recurso voluntário, negando o provimento. Como vota, conselheiro Daniel? Acompanho, presidente. Francisco? Também acompanho. Fernando? Acompanhe, presidente. Débora? Acompanho. Sávio? Acompanho. Rodrigo? Acompanha, presidente. Ok, senhores. Eu também acompanho o conselheiro relator. Só um minutinho para fazer o apontamento. Quadro de membro colegiado por unanimidade de votos, não conhecer do recurso de ofício em razão do limite de alçada, quanto ao recurso voluntário, e negar-lhe provimento. Senhores, com isso, concluímos os processos pautados para amanhã desse dia 10 de junho. Razão pela qual solicito a senhora Amanda que nos acompanhe pelo CARF, que pare a gravação neste momento.